Com a palavra, o deputado Romanelli. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu confesso que quero lamentar o tempo tão exíguo que eu tenho para poder responder a diversos dos pronunciamentos que foram feitos aqui hoje, nesta tarde, e penso eu que nós, de fato, devemos promover o debate político, mas que eu reconheço aqui que os deputados de oposição estão usando a tribuna em grande número e, ao mesmo tempo, nós temos que responder aquilo que eu entendo que tem que ser dito. Tirando os arrobos de valentia ditos da tribuna, eu entendo que os temas que movem o interesse público, eles têm que ser pautados não pelo debate político, que faz parte da essência desse parlamento, mas tem que ser debatido, tem que ser discutido, é o interesse público. E nesse início de pronunciamento, de fala dessa tribuna, eu quero começar por esclarecer que, em relação à acusação feita ao senhor Luiz Aby, o governo tem clareza absoluta em relação aos procedimentos que foram adotados. E, diferentemente daquilo que tem sido divulgado pela imprensa, e penso eu que se um promotor fez uma representação e um juiz acatou, foi com base, obviamente, no indício. Mas o que nós temos de forma efetiva é um contrato emergencial feito através de um procedimento licitatório previsto no contrato emergencial, que é uma coleta de preços de uma empresa prestadora de serviços de reparação mecânica para os veículos da frota do estado de Londrina e da região. E para se ter uma ideia do que nós estamos falando, esta empresa, que tem como titulares Smarleger e Companhia Limitada, que adota o nome de Providência, atendeu a manutenção de janeiro até o presente momento de 215 veículos e apresentou faturas no valor de R$ 298.939,95. Valores que não foram pagos ainda por conta que o Estado tem atravessado essa crise financeira que nós todos sabemos. E essa empresa, ela está atendendo no local de uma outra empresa chamada Montavel, cujo contrato expirou em dezembro de 2014. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado da Administração está adotando um novo modelo de gestão da manutenção da frota, que vai aumentar de 37 para mais de 300 oficinas credenciadas, e o novo modelo dará mais rapidez aos consertos, reduzirá custo em no mínimo 20% do preço atual, do valor gasto, e ampliará o controle sobre os serviços prestados. Além disso, é o seguinte, só para se ter uma ideia, essa empresa Providência reduziu o custo médio dos atendimentos em 11%, a menos do que da empresa anterior nesse contrato emergencial, que, aliás, o governo teve que fazer, porque o procedimento licitatório feito por pregão presencial é altamente disputado, é uma licitação complexa. Então, eu quero dizer o seguinte, o Estado dispõe de organismos, de mecanismos. Eu penso que a exploração política, na verdade, ela não deve pautar a atividade de um parlamentar. O que deve pautar a atividade de um parlamentar é a responsabilidade com seu mandato, com seu Estado, e o discurso ele não pode estar desprovido da realidade. O fato concreto é que o GAECO realizou uma operação, determinou, pediu, requereu judicialmente, obviamente, a prisão preventiva de pessoas. Essas pessoas serão ouvidas, o juiz é que determinará o curso do inquérito, a pessoa tem o direito de se defender,
Agora, eu quero aqui dizer publicamente que o Estado tem clareza absoluta em relação aos procedimentos que adotou, que foram absolutamente corretos. E hoje pela manhã eu fui à Secretaria da Administração, ao DETO, vi exatamente tudo o que aconteceu. Nenhuma dúvida tem a Secretaria da Administração sobre a regularidade do contrato que foi realizado com essa empresa. As ilações feitas aqui pelo deputado Maurício Requião, outros discursos, outros pronunciamentos que foram feitos aqui nessa tarde, na minha avaliação, parece muito distante da realidade. Eu me lembro que quantas vezes eu vivenciei aqui na tribuna ataques duros, deputado Maurício, que foram feitos a parentes seus, e eu naquela tribuna defendi-os. Eu entendo o seguinte: ninguém pode ser acusado sem que haja prova. Pior ainda, ninguém pode comprometer o governador Beto Richa num tema de uma investigação que está sendo feita, e o próprio Ministério Público diz claramente que nada, absolutamente nada em relação ao governo. Por isso que eu entendo assim, em Londrina, nós vimos que uma investigação sobre uma exploração sexual de moças e mulheres levou à investigação pelo GAECO de uma possível organização criminosa que tinha auditores fiscais nesse processo. Isso, obviamente, está sendo objeto de um inquérito pelo GAECO. Não é disso que nós estamos tratando aqui hoje. O tema, na verdade, é outro tema. Não dá para misturar o escândalo sexual, a investigação sobre os fiscais, com essa questão que envolve a oficina mecânica. No mais, eu entendo o seguinte: a eleição de 2014 teve um resultado. O governador foi reeleito no primeiro turno, enfrenta dificuldades financeiras, como nós sabemos que o Brasil está enfrentando, e ao mesmo tempo é fácil na tribuna misturar, de falar de uma prestação de serviço de R$298 mil, com nota fiscal de atendimento de 215 carros, misturar com a Operação Lava Jato, que ninguém sabe ao certo se é 800 milhões de dólares, 80 bilhões de reais, ninguém sabe exatamente o quanto que foi desviado na Operação Lava Jato, que infelizmente, deputado Tercílio, tu tem razão, da nossa Londrina, querida Londrina, que saiu a lavanderia da Lava Jato. Todas as personalidades são conhecidas, todos conhecemos lá as pessoas, enfim, você conhece, convive, encontra. Agora, não dá para querer criminalizar condutas, e principalmente o governo, sem saber exatamente do que está se tratando. E eu quero afirmar aqui que tudo que foi feito pelo governo foi de forma correta, dentro do princípio da legalidade. A Secretaria da Administração e o DETO conduz com absoluta correção, ao mesmo tempo com ética, com proficiência, a atividade que tem que executar. Então, eu penso assim, menos, deputado Maurício. Não precisa pisar tão fundo no acelerador assim, porque eu sei que esse caminho é um caminho perigoso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo assim, que essa casa aqui tem que ter absoluta transparência em tudo que faz, ter uma investigação em curso. O GAECO é um órgão, é um serviço importante dentro do Ministério Público, é constituído por policiais civis, militares, promotores de justiça, tem todo um trabalho que é feito, tem um coordenador estadual que é o Leoni Batiste, ou seja, nós temos um Estado democrático de direito, as coisas caminham e, efetivamente, quem deve, né, tem que tremer, porque tem que pagar mesmo aquilo que deve. Agora, nós temos que ter clareza que nós estamos tratando de uma forma que o interesse público sempre está respeitado. Ao mesmo tempo, presidente, eu gostaria aqui publicamente de convidar as senhoras e senhores parlamentares para amanhã, às 10 horas da manhã, conhecerem o anteprojeto que será discutido com as entidades sindicais representativas dos servidores públicos,
do que nós pretendemos do ajuste a ser feito num corte de massa do Paraná Previdência. Para concluir, deputado Romanelli. É uma reunião que, obviamente, precede as apresentações que serão feitas ao Fórum dos Servidores Públicos na quinta-feira à tarde, com os demais sindicatos, servidores. Pela manhã haverá a reunião do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. E amanhã, aqui no Salão Nobre, uma apresentação que será feita exclusivamente às senhoras e senhores parlamentares, dos que integram a base de apoio ao governo, dos deputados que formam aqui de uma forma, uma bancada independente, e também dos deputados que integram a oposição. Eu penso que todos devem, não é, discutir esse tema, não à luz da emoção, mas à luz da razão, porque nós estamos tratando uma questão que é de interesse público. Por isso que eu quero convidar a todas e todos a participarem amanhã, às 10 horas, no Salão Nobre, não é, para que a gente possa discutir essa questão. O deputado Maurício... Para concluir, deputado Senhor Romanelli, presidente, o por deputado favor. Maurício Requião me pede uma parte, só que é o seguinte, é uma covardia. Eu vou lhe dar uma parte, excelência. Mas é o seguinte, não, mas eu gostaria que os nossos tempos fossem melhor divididos. Mas se o presidente me permitir, eu lhe concedo a parte com o maior prazer. Deputado Romanelli, eu não posso permitir, até porque nós já esgotamos o tempo de Vossa Excelência. Ordem, presidente. Foram 10 minutos, mais 1 minuto para concluir, e além disso também excedemos em mais 1 minuto. É o regimento. Infelizmente... Apenas pela ordem, presidente. Eu fui citado... Pela ordem, Vossa Excelência pode falar. Agora, depende o tema. Se for para... Não, fui citado, presidente. Gostaria apenas, mais de uma vez, citado pelo deputado Romanelli. Deputado Lupião, não procede a questão de ordem. Apenas por ter sido citado, Vossa Excelência poderia, no curso do pronunciamento, ter feito uma parte. Ou Vossa Excelência pode se inscrever em explicações pessoais após a sessão. Nesse momento, infelizmente, eu não posso conceder ou atender seu pedido pela ordem. Deputado Romanelli, para concluir, por favor. Não, senhor presidente, eu concluo aqui dizendo que os temas têm que ser tratados à luz do interesse público. Reitero o convite, amanhã às 10 horas da manhã, no Salão Nobre. Todos e todas serão muito bem-vindos para que nós possamos promover esse debate com a participação dos técnicos da Paraná Previdência. É isso. Muito obrigado.